Cláudio, Já. então, como responsável máximo do projeto Next, estávamos de convidar para fazeres aqui o encerramento da última sessão das Zen Talks. Tens a palavra? Ok, boa tarde, conseguem ouvir? Sim, Sim. perfeitamente. Pronto, então, boa tarde a todos, não vos vou tomar muito tempo, só mesmo para primeiro dar os parabéns ao IPS pela organização de todas estas sessões, que já vão na quarta edição, não é? Esta é a última sessão da quarta edição, e portanto para dar-vos parabéns pela organização destas End Talks, e, e pronto, e para só sublinhar que esta sessão de hoje acaba por sublinhar também um aspecto importante para a vida do Porto, que é a questão da cibersegurança. Acho que toda a gente está consciente de que os temas da digitalização trazem também riscos, e o contexto atual mundial também reforça as necessidades de nós nos estarmos melhor preparados e capacitados para, para tratar as ameaças que estamos sujeitos, e também a recuperação em caso de um ciberincidente. Portanto, acho que é uma boa sessão para terminar este ciclo todo de Entólogos, e mais uma vez, parabéns a todos e muito obrigado. Sim. Obrigado nós, Cláudio. Muito obrigado por esta apresentação e pelo apoio da parte da APS também que foi dado ao longo de todas estas sessões, todas as edições das Zen Talks. E pegando um pouco naquilo que estava a dizer, sim, ao longo de 4 edições e de 20 e 25 sessões, 26 neste caso, com esta, abordamos aqui diversos temas relacionados com aquilo que é a atividade portuária, e no fundo é olharmos para o Porto como aquilo que neste momento naquilo que se transformou. Portanto, estamos a falar, são hubs de conexão, hubs automatizados, portanto existe uma série de sistemas todos ligados e que inevitavelmente expõem os portos a mais ameaças cibernéticas. E, portanto, este tema, esta edição, aliás, foi toda focada nisto, foi uma edição especial focada nisto, nestas questões da cibersegurança, ciberresiliência, compliance, e esta sessão especificamente é uma sessão que nos agrada, porque, entre outras coisas, poderemos ver aqui um pouco daquilo que foi uma das coisas que nasceram, ou um dos projetos que nasceu junto com o Nexus, e que hoje em dia já tem uma dimensão própria, que é o Sines Cyber Arena, e que acho que dentro do tema que nós temos da cibersegurança, acho que é um exemplo excelente daquilo que deve ser feito pelos portos, e o caminho que deve ser tomado face àquilo que são as realidades que se põem hoje em dia neste campo. E, portanto, para nos apresentar este tema, temos connosco o Gonçalo Ventura. Bem-vindo, muito obrigado, desde já. O Gonçalo Ventura, portanto, é licenciado. Vou fazer uma breve apresentação e deixo já a palavra, para não falar muito mais tempo, mas portanto, é licenciado em Engenharia Informática no Instituto Politécnico de Beja e mestre em Informática pela Universidade de Lisboa. Hoje em dia exerce funções, o fundo, não deixe enganar, no Porto de Sines e do Algarve, na APS, como administrador de sistemas. E ao longo da sua atividade tem desenvolvido diversos trabalhos na área de virtualização, administração de sistemas, Windows e Linux, armazenamento, cloud, backup e disaster recovery, redes, monitorização e cibersegurança. Uma área muito vasta, mas no fundo uma participação muito ativa em tudo que são projetos de modernização tecnológica que visam reforçar a segurança, a disponibilidade e a resiliência, este tema tão em voga, dos sistemas de informação portuários. Portanto, não podíamos encerrar de melhor forma com o tema e com a pessoa que melhor nos pode falar sobre ele. Bem-vindo, Gonçalo. Deixo a palavra e corra bem. Força.
Obrigado, João. Obrigado a todos os presentes e agradeço desde já o convite. É verdade que nós o que vamos falar é um pouco sobre cibersegurança, nomeadamente o ponto de vista do hacker e as motivações que o levam a promover ataques. Portanto, sem mais demoras, passemos então à nossa apresentação. Só fazer aqui o meu share de ecrã. Julgo que estão a ver? Então, parece que sim. Sim, sim. Ok. Estou a usar 2 ecrãs e talvez. Ok, já está. Pronto, ok. Então, o que nós vamos fazer ou o que nós vamos falar é um bocado sobre cibersegurança. Vamos andar aqui a falar sobre o ponto de vista do hacker, as motivações que o levam. Olhando aqui um bocadinho esta imagem transpõe um pouco aquilo que nós somos. Somos uma autoridade portuária. E como vamos ver ao longo desta apresentação, vamos conseguir perceber que somos um dos vetores principais do hacker, ou seja, de um potencial ataque informático. Olhando um bocadinho ao nosso país, nós estamos rodeados por mar, essencialmente por mar, pelo menos tirando aqui com os nossos vizinhos espanhóis, que é a parte terrestre, mas tudo o resto das fronteiras são essencialmente marítimas. E olhando também a esse ponto de vista e pensando um bocadinho sobre isso, se eventualmente qualquer uma das nossas autoridades portuárias do nosso país sofresse um ataque informático, se calhar muito da logística e muito da movimentação de carga, muito dos transportes iriam ser afetados. Então é por aí que nós temos que começar. E é por aí que eu quero também mostrar-vos um pouco. Não, desculpem. Ok, é isso mesmo. O que é que nós vamos falar? Portanto, vamos olhar um bocadinho para o perfil do hacker, o que é que o leva a fazer um ataque, ou seja, a motivação, não é? Quem é que está por trás? Nós olhamos para um hacker, ou pensando no hacker, olhando não, mas pensando no hacker, normalmente pensa-se naquela pessoa que estará num sítio assim mais refundido, com o capuz, a programar código. Hoje em dia não é isso. Portanto, é muito mais do que isso, como vamos ver daqui a pouco. Vamos também perceber um pouco das metodologias de ataque, os ataques mais comuns e as fases do ataque, ok? Portanto, vamos ver isso. Para além disso, vamos também olhar para estes 3 casos de estudo, de casos recentes que aconteceram e que provavelmente poderão já ser conhecidos de vós, não é? Estes casos são interessantes porque os vetores de ataque são diferentes e os timings do ataque também são diferentes. E com isto eu consigo vos provar ou evidenciar, talvez seja a palavra mais correta, evidenciar que nada acontece por acaso, ok? Portanto, hoje em dia um ataque informático não é um simples acaso, é algo que é planeado, ok? E com estes ataques nós vamos então conseguir perceber isso. Por fim, vamos falar um bocadinho do nosso Porto Cyber Arena, a introdução, as instalações e também os programas que nós temos falta-me ali um N, reparei agora. Do nosso Cyber Arena, ok? Adiante. Quem é o hacker? Portanto, ou seja, o que é que está por trás da palavra hacker? Portanto, quais as motivações dele? Qual o propósito? As razões que o levam a fazer um ataque? Portanto, essencialmente, andamos por aqui. Portanto, o hacker é alguém, ou nomeadamente, normalmente, é uma organização, portanto, um conjunto de pessoas que estão por trás de um ecrã, não se sabe onde, ao contrário do que nós vimos na nossa história, quando víamos um inimigo, por exemplo, numa guerra ou algo do género, nós sabemos, ok, o inimigo é aquela entidade, aquele Estado, aquela organização. Aqui não, nós não sabemos quem é que ele é, porque o hacker tende a estar na internet, tende a fazer ataques via internet e os IPs dos hackers, que é o caminho que nós poderíamos seguir para descobrir a origem dele, onde é que ele está, tende a perder-se pela dark web e por toda a tecnologia envolvida por aí. Mas eles existem conjuntos, grupos organizados de pessoas cujo objetivo é malicioso, não é? Portanto, eles normalmente pretende-se o quê? Pretende-se é uma organização que pretende ganhar dinheiro com isto, pretendem conseguir roubar dados, pretendem conseguir erradicar dados, poderem extrair dados e vendê-los na dark web por aí adiante. Portanto, o hacker acaba por ser uma organização que está por trás, que tem propósitos diferentes.
não sabemos quais são até que o ataque seja reivindicado, mas têm propósitos diferentes, com o objetivo de, normalmente, roubar informação, roubar dados, ou destruir informação também, seja só uma situação de protesto ou algo assim do género, porque normalmente é destruir dados. Se for algo para extorquir dinheiro, será então diferente, portanto é roubar a informação, roubar dados e vendê-los na dark web ou encriptá-los, um típico caso de ransomware. Este gráfico mostra aqui, tendo aqui a mostrar como é que é, ou seja, o que é o cibercrime, que é 64% dos ataques são de cibercrime. Ou seja, a maior fatia é mesmo cibercrime. Roubar dados, encriptar dados, ok? Espionagem também está aqui com 15%, mas não é assim tão importante quanto o cibercrime. O cibercrime é, de facto, a maior fatia que nós temos para este tipo de fins maliciosos, ok? Além disso, vemos aqui que como é que se consegue o cibercrime? Bem, se 43% evidenciamos que é com malware. E o malware aí já é diferente. O malware é o que antigamente se chamava um vírus, hoje em dia chama-se um malware, e 43% é através de malware. Uma fatia menos assim, com menos impacto ali, um bocadinho mais pequena, com 19%. Roubo de credenciais, um account takeover, portanto, conseguir roubar credenciais e conseguir entrar num sistema através dessas credenciais, fazendo-se passar por alguém. E ransomware também, com 9%, encriptação de dados. Mas para isto poder acontecer, tem que haver um vetor inicial. E esse vetor inicial é interessante perceber que é, no fundo, é como é que a coisa começa. Começamos por onde? Não é? E normalmente começamos por aqui. Ou seja, por 16%, como podem ver neste gráfico, a vermelho, engenharia social, e também 16% por e-mails de phishing, ok? Depois temos ali 20% por vulnerabilidades, portanto, Zero Day Vulnerabilities. O que é um Zero Day Vulnerability? É uma aplicação que é atualizada, mas que não está estável, ou porque tem uma vulnerabilidade qualquer, não tem que ser propriamente estável, não era a palavra correta, mas tem uma vulnerabilidade, tem uma falha, e um hacker toma partido dessa falha e consegue explorá-la. Um Zero Day não quer dizer que seja detectado hoje. Atenção, um Zero Day Vulnerability, por exemplo, na história, a Google teve uma vulnerabilidade de Linux que só foi detectada ao fim de 7 anos, ok? E foi explorado ao fim de 7 anos. Existia, cá está. Qual é que é o grande objetivo do hacker, no fundo? É procurar a agulha no palheiro. Ele sabe que ela existe, ela está lá. E é só uma questão de tempo de encontrar. E este exemplo que eu vos acabei de dizer de uma vulnerabilidade Zero Day, portanto, ela acaba por existir até que alguém a encontre e consiga explorá-la. O mesmo que acontece com um e-mail de phishing ou uma engenharia social. Aqui não é tanto encontrar a agulha no palheiro, mas já está mais do lado do utilizador, não sei fazer o quê? Ou seja, cair na ratoeira. Eu tenho um exemplo muito engraçado disto que nós tivemos em tempos. Já partilhei isto noutras apresentações que fiz, mas acho que é muito importante para perceber a história da engenharia social. E reparem que 16% de engenharia social e 16% de phishing, os números que estão aqui poderão estar um bocadinho relacionados, porque reparem, estamos agora aqui presentes estas pessoas, algumas eu conheço, outras não, mas como é que eu consigo fazer um ataque dirigido a alguém? Pronto, tenho que fazer alguma pesquisa, talvez de redes sociais, um LinkedIn, para perceber quem é a pessoa e dirigir um e-mail a essa pessoa fazendo-se passar por alguém ou por algo assim do género. Mas eu tenho um exemplo muito prático disso, muito engraçado, que é, em tempos nós recebemos aqui um e-mail que nos foi reportado, que era de uma empresa parceira, nossa parceira, que a pedir que nós alterássemos o IBAN. Ok, e nós olhamos para aquilo e o que é que fazemos? Vamos analisar essa situação. O e-mail estava muito bem construído, e aqui faço uma pausa e falar um bocadinho sobre o e-mail bem construído, porque antigamente um dos fatores de alerta que nós tínhamos era o quê? Era se de facto estava escrito em português de Portugal, se tinha erros ortográficos ou gramaticais. Hoje em dia, com as inteligências artificiais, é muito fácil nós conseguirmos redigir um e-mail muito bem escrito e fazer-se passar por alguém. E estes alertas acabam por já não estar tão evidentes. Temos outros alertas, por exemplo, um link e alguém assim, clica no espaço de 2 horas senão a tua conta expira. Clica no espaço de 2 horas porque senão vais receber uma multa astronómica e pronto. Não, ou seja, esta urgência em clicar normalmente é sinal de alerta. Este aqui não, este aqui era diferente.
voltando agora um bocadinho aqui ao assunto que eu estava a dizer do IBAN, este aqui era diferente. E era diferente porquê? Porque era alguém a dizer, nós mudámos de banco e precisamos que vocês, a APS, atualizem os nossos dados bancários para que possamos fazer a faturação e receber o nosso dinheiro por aí adiante. O e-mail estava muito bem feito, não tinha assim grandes sinais de alerta, mas eu fiz aquilo que devemos fazer, que é, contactei a empresa e encontrei uma senhora muito simpática que me disse várias coisas, era a senhora da recepção, que me disse o nome do diretor financeiro, o e-mail do diretor financeiro, o nome do responsável de pagamentos, o e-mail da pessoa responsável de pagamentos e algumas pessoas responsáveis pelo IT e os seus e-mails. Agora reparem, eu não tenho assim grande arte para hacker, mas eu consegui apenas, por exemplo, por me apresentar e dizer, olha, faço parte da empresa X, recebemos este e-mail e quer perceber se é verdade ou não, se é fidedigno ou não. E a pessoa que estava na recepção não deveria ter feito isso e partilhou comigo uma série de dados pessoais de pessoas que tinham responsabilidade de decidir ou não sobre a situação do IBAN. O que é que acontece? Se eu fosse um hacker, conseguia então conduzir um e-mail dirigido a estas pessoas com um link fraudulento em nome da APS. Olha, o nosso e-mail mudou, ou os nossos dados de faturação mudaram, por favor, clique aqui e preencha este formulário. E ao clicar aqui, tinha 50% de hipótese de, primeiro, conseguir instalar uma aplicação no lado do computador de um diretor financeiro, que é alguém já com algum poder, provavelmente até assina digitalmente documentos, até tem um cartão qualquer que valida algo bancário ou contas bancárias e conseguiria então pôr um software específico ali dentro daquela máquina à escuta do momento oportuno e da melhor forma de roubar dados daquela pessoa, ou não conseguiria porque existia uma segurança um bocadinho mais atrás, em que há direitos de administrador num computador, consigo instalar ou não. Mas reparem, se a empresa fosse uma empresa pequena ou grande, também não importa o tamanho da empresa, mas fosse uma empresa que não tivesse o rigor ou não tivesse a cultura cibernética suficiente, provavelmente eu conseguiria ter feito um ataque com muito sucesso, usando o quê? Usando uma engenharia social, que liguei para alguém que foi mesmo muito, muito simpático comigo e que me deu dados que não deveria me ter dados, e conseguiria então, através de um e-mail de phishing, instalar um malware qualquer dentro daquele computador, em que a pessoa daquele lado conseguiria então, ou seja, teria caído na ratoeira que eu causei. E isto é muito importante nós percebermos aqui, ou seja, porque uma grande parte dos vetores de ataque é através de phishing, ok? É através de engenharia social. O- E isso, de facto, leva-nos ao quê? Leva-nos a que temos que redobrar os cuidados aqui, temos que olhar, temos que ter cuidado, temos que interpretar, não podemos ser, temos que agir com prudência, não podemos ser apressados e clicar. Não é? Ninguém está livre de não cair na ratoeira. Atenção, hoje em dia é uma coisa que, como se diz na gíria, é uma questão de tempo. Há de haver um dia que nós vamos ser atacados. Nós não sabemos é quando é que vamos ser atacados. Não é? Quem nunca com o excesso de trabalho, já não esteve a ler um e-mail na diagonal. Tantos nós, não é? Portanto, a verdade é que somos alvos e podemos eventualmente cair na ratoeira de clicar onde não devemos clicar. Ok? Portanto, olhando aqui este gráfico e com este exemplo prático que aconteceu comigo, conto-vos em primeira pessoa porque eu fui a pessoa que liguei para a empresa a solicitar esclarecimentos sobre aquele e-mail que nós recebemos. Depois percebemos de facto era alguém que estava a fazer passar por eles e teria corrido muito mal. Há também o caso de uma Câmara do Norte que caiu nesta ratoeira e que tiveram 3 meses sem pagar a conta de energia elétrica. Portanto, tiveram um prejuízo de muito dinheiro porque estavam a pagar a um hacker qualquer com uma conta whatever, ok? Portanto, acaba por ser uma situação que temos de estar com muita atenção e, como podem ver, faz parte das nossas preocupações diárias. Isto nós temos dois tipos de hackers. Temos os white hat hackers e temos os black hat hackers. Isto é um bocadinho, fazendo aqui a piada, soltando o lado nerd que existe em mim, um bocadinho como a Guerra das Estrelas. Temos o lado negro da força, tanto os maus, e temos o lado bom da força, o lado branco da força, que portanto será o white hack. O white hat hacker é aquela entidade que, no fundo, trabalha para promover a segurança. Ele consegue, de facto, ter, tem a tecnologia, tem o know-how, mas ele acaba por trabalhar no modo preventivo, no modo da segurança. Eles acabam por ser as pessoas que acabam por promover o perímetro da cibersegurança, ok?
podem até mesmo promover ataques, é o que acontece um bocadinho com o nosso Porto Cyber Arena, não querendo entrar muito por aí ainda, mas acabam por lançar ataques, mas com fins pedagógicos. Acabam, por exemplo, uma empresa que trabalha em pen testes de penetração, ou seja, de fora da rede, vamos fazer ataques dirigidos à nossa rede. É um white hat hacker, ok? Portanto, eles não usam aquilo para fins maliciosos, mas sim para atividades ilícitas, ok? Portanto, o Black Hat Hacker é o oposto. É o hacker de verdade, é o mau, ok? É aquele que está, aquela imagem do capuz, do hoodie, que está algures num sítio qualquer a promover ataques para que um dia consiga o quê? Das duas uma, ou fazer com que alguém caia na ratoeira ou consiga encontrar a tal agulha no palheiro. E a verdade é que muitas vezes conseguem, e a história de nós procurarem, né, no Google ataques informáticos com sucesso, encontram muitos e muitos e muitos, ok? Uh, e acaba por ser estes que nós temos de ter cuidado, porque eles têm muitas ferramentas. Hoje em dia não é uma pessoa, são organizações inteiras. Nós vamos já ver isto daqui a pouco, daqui a mais uns slides vamos ver isso, e são organizações inteiras que trabalham só para este fim, ok? Vamos tentar encontrar a agulha no palheiro, vamos tentar entrar numa organização. Existem os Grey Hat Hackers. Estes são um misto de duas coisas. São pessoas que trabalham também com fins lícitos, mas também trabalham para fins ilícitos, ok? Portanto, eles acabam por ser o quê? Entidades que conseguem entrar numa organização, mas não acabam por não provocar danos, ok? Conseguem entrar, avisam quem de direito, mas não provocam danos, ok? Mas a parte legal por trás disto acaba por ser quase a mesma que um Black Hat Hacker. Porquê? Se eu tenho uma empresa, tenho uma rede toda segura e tenho alguém que entra sem autorização, é tão grave quanto alguém que entra com a organização, porque ele não está autorizado a entrar ali. A parte legal aqui por trás acaba por ser um bocado dúbia, porque ele teve boas intenções, mas acaba por também entrar numa rede não autorizada, acaba por usar ferramentas de fins maliciosos para perceber, então, isto está seguro ou não está seguro, ok? Portanto, aqui é um bocadinho dúbio. Eu pessoalmente não contrataria um Grey Hat Hacker, porque a gente não sabe para que lado é que ele pende. Não é? Ele, então, depressa pode estar a jogar para o lado legal da coisa e com fins ilícitos, com boas intenções, como também tem as ferramentas para poder agir de forma ilegal. Agora reparem, eu contrato uma pessoa deste género e essa pessoa já tem ligações para outras organizações. O que é que acontece no futuro? Não sabemos, não é? O dinheiro aqui importa e bem pago poderá revelar caminhos ou o que encontrou na minha rede. Ok. O perfil do hacker. É muito interessante perceber o perfil do hacker, porque primeiro perceber que motivos é que o levam para atacar. É um mero curioso? Ok, se é um mero curioso, provavelmente não tem razões para me atacar de forma ilícita, portanto, para me criar prejuízo, criar dano, ok? Ou é uma organização que está por trás disto, é muito importante nós percebermos, ok? Também é muito importante perceber que recursos é que o hacker tem, e isto leva-me a quê? Faz parte de uma organização? Se fazer parte de uma organização, então de facto terá muitos recursos à disposição dele, ok? Se não fizer parte de uma organização, então se calhar não temos recursos, pode ser só um adolescente com a ferramenta certa, ou seja, com a aplicação e a tecnologia certa que me fez alguma moça, não é? Também perceber a questão do tempo. O tempo é muito importante, porquê? Porque que tempo é que ele tem à disposição dele para poder promover o ataque? O tempo aqui é muito importante porque é uma questão de paciência. Um ataque informático não se faz num estalar de dedos, não é? Porque eu não. É a mesma maneira de nós estarmos em nossa casa, consigo entrar na rede do meu vizinho. Eu no meu telefone consigo ver a Wi-Fi do meu vizinho, por exemplo, mas consigo entrar ali. À primeira vista, não, mas se eu tiver as ferramentas certas e o tempo, a paciência para poder pesquisar, tentar varrer a rede toda por aí adiante, eu se calhar consigo entrar, ok? Portanto, acaba por ser uma situação também de paciência. E os casos práticos, vocês vão ver que esta frase do how much time é muito importante e eu vou provar e evidenciar que de facto o tempo é aliado do hacker.
Que recurso é que ele tem também ali à disposição? Como eu disse, está aliado ao tempo, ou seja, quanto mais recurso e mais tempo, maior será o meu ataque. E depois esta frase está aqui, o nível de profissionalismo do hacker. Ok, um hacker com um nível de profissionalismo. Isto é um bocado estranho, e se nós tivéssemos uma sessão de pergunta-resposta aberta neste momento, eu perguntava-vos, faz sentido ou não? E a resposta é, sim, faz-me sentido perceber o nível de profissionalismo. Reparem nisto, eu sofri um ataque, ok, foi reivindicado, é o hacker world qualquer coisa, não sei se existe ou não, mas faz de conta que existe. E, ou seja, o que é que me interessa aqui perceber? Ok, eu tenho um ataque de ransomware ou os meus dados foram roubados e eles ameaçam que vão publicar na Dark Web para vender a quem de direito, para quem lhes der mais dinheiro. Estão-me a pedir dinheiro, estão-me a pedir X bitcoins para desencriptar ou me devolver os dados. Ok? Não se esqueçam que ser hacker também é uma profissão, eles também têm que pagar contas, também têm filhos para alimentar, certamente, por assim dizer. E na realidade, este nível de profissionalismo indica mesmo isto. Então, se eu tiver um grupo de hackers que são conhecidos por atacaram, roubaram, mas se eu cumprir com aquilo que estou a dizer, com aquilo que eles me estão a pedir, eles devolvem-me os dados, encriptam, então se calhar vale a pena tentar negociar alguma coisa. Se forem conhecidos por ser apenas um grupo de organização que apenas quis destruir, esqueçam, não vai acontecer nada. Não vale a pena chorar sobre o leite derramado, como costuma dizer. Na realidade, o que é que acontece? Acontece que temos que conhecer quem é que nos fez o ataque para poder perceber, vou ter os meus dados de volta ou não? Vou conseguir desencriptar todos os meus dados? Vou garantir que eles não são exibidos na Dark Web? E a partir daí é tudo um negócio. Imagina que eles me pedem 5 bitcoins. Eu digo assim, ok, eu pago-te uma bitcoin por ano e não publicas os dados. Ao fim de 2 anos, os meus dados já estão obsoletos, não me serve de nada. Reparem, com a quantidade de movimentação de dados que o Porto de Sines tem, os dados de hoje são úteis e válidos. E daqui a 2 anos, se calhar já não têm a mesma utilidade. Eram 5 bitcoins, mas paguei 2, agora são expostos. O que é que isso me serve? Já não, já não é informação em tempo real, já não vale as mesmas bitcoins que valeriam no momento do dia do ataque. Ou um ransomware, ok, eu desencripto isto e vou tentando pagar em bitcoins ou algo do género. Também poderá ser válido, se bem que com um ransomware é diferente. Mas eu tenho que garantir é que tenho todas as portas fechadas outra vez. Portanto, o vetor do ataque foi por uma porta qualquer do computador e por curiosidade vossa, só para vos dizer, existem cerca de 65.536 portas disponíveis para comunicação num computador. Portanto, tenho que garantir que por onde quer que ele tenha entrado, eu tenho que ter isso fechado outra vez. Isto foi por um phishing que me abriu um backdoor qualquer, que comunicou para uma cloud que está em qualquer parte incerta do mundo. Eu tenho que garantir que isso não pode acontecer outra vez, para poder recuperar do ataque. E, acima de tudo, a minha grande capacidade de resiliência é o quê? São os meus backups. Sem backups, eu não consigo ir longe. Tive um ransomware, não tenho backups. Ok. Ou pago, ou tenho que ir buscar documentação em papel e repor, ou tenho que ir buscar arquivos antigos e repor. Ou tive um ransomware, mas tenho uma grande infraestrutura de backup. Ok, tudo bem, eu consigo repor. Tenho downtime? Tenho, mas consigo recuperar. Ok? Portanto, a perda é pouca. Agora, garantir que entre o meu downtime e a minha reposição dos meus backups, que é a minha capacidade de resiliência, a minha capacidade de resposta ao ataque, ao incidente, eu tenho as ferramentas forenses adequadas para poder procurar onde é que está a tal agulha no palheiro. Porque o hacker encontrou-a, mas eu também tenho encontrado dentro da minha rede. Ela existe, ela está lá. De alguma maneira, ela está a comunicar com um endereço IP qualquer, através de uma porta qualquer, através de um programa qualquer. Portanto, isso existe. E é isso que nós temos que perceber, é onde é que está então o malware e como é que ele está a comunicar. Isso leva-nos aqui a este assunto, ou seja, nós temos os ataques e os ataques podem ser como? Eles podem vir de fora da organização ou de dentro da organização. E reparem que os que criam sempre mais mostra é os de dentro da organização. Se eu conseguir através de um phishing qualquer instalar um programa dentro da minha rede, ele vai percorrer a rede toda. Por onde houver caminho ele percorre. E nós vamos ver isso num caso, num dos casos de tudo que nós temos. Os outsiders podem ser estes todos, podem ser organizações atacantes, podem ser hackers, white, black, grey hat hackers, podem ser amadores, portanto,
e antigamente, há 20 anos atrás, um pouco mais, a potencialidade do ataque era um bocado engraçada, porque eram pessoas capacitadas com muito know-how e que promoviam ataques muito fracos, mas coceguinhas, aquilo que nós chamamos hoje em dia, mas batidas à porta. E hoje em dia não. As ferramentas são de tal forma potentes que pessoas com pouco know-how promovem ataques muito grandes. Há Linux, sistemas operativos Linux, estão minados de ferramentas de hacking que só servem para aquilo. Ok? Portanto, é uma coisa assustadora. Ahm, mas não descurando essa parte de fora da organização, temos de ter cuidado com os de dentro da organização. Como eu disse há pouco, é aqui que tudo começa, porque o phishing certo, dirigido à pessoa certa ou às pessoas certas, pode criar muitas moças. É o mesmo que se eu pusesse um assaltante dentro da minha casa. Eu abro a porta e digo, "Então agora vens para aqui." Ele é assaltante, vai roubar tudo aquilo que puder e vai sair de casa. Ele vai arranjar uma janela, vai arranjar uma porta, vai sair por acaso, ele vai sair de casa com os nossos bens mais preciosos. E o que é que são os bens preciosos de uma organização? Não tanto o dinheiro, mas os dados. Os dados pessoais. Hoje em dia, os dados pessoais são o petróleo do século XXI. Portanto, eles valem muito dinheiro, ok? Portanto, é aqui que nós temos que proteger, é aqui que nós temos que estar bem seguros. E na realidade, olhando a isto, temos que capacitar as pessoas para que saibam defender, estejam sensíveis hum, a este tipo de ações, a este tipo de ataques. E atrás falava aqui um bocadinho de atacantes, ou seja, attackers, organized attackers, portanto, grupos organizados de atacantes, e eles podem ser isto. Pode ser o Estado, ativistas e o cibercrime. Quantos ataques a Rússia já fez, por exemplo, está em guerra com a Ucrânia, à Ucrânia, ataques informáticos. A China, também uma grande fonte de ataques. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um site em que se via em tempo real os ataques no mundo inteiro, via-se que muitos são da Ásia, dirigidos à Europa, à América. Israel também é outra grande fonte de ataques, ok? Portanto, e é o Estado, o próprio Estado que os faz. Porquê? Porque sim, quer roubar dados, ciberespionagem, guerra, por aí adiante, ok? Ativistas também. O ativista não podemos ver só aquele que se amarra a uma árvore para não cortar uma árvore, ou como às vezes aqui em Sines acontece, que há ativistas por causa do gás, ou por causa do gado, ou o que é que seja, dos nossos transportes que nós temos aqui. E por fim, o cibercrime, ok? E todos estes têm as ferramentas necessárias para poder atacar. Os ativistas, então, o que é que os move? O que é que os move? É aquilo que eles defendem, não é? É o que os move. Se de facto que acharem que o Porto de Sines, espero que nunca aconteça, mas o Porto de Sines deve ser alvo de ataque, porque de facto temos indústria que larga fumo, temos navios que levam gado vivo, porque não? Ou seja, esse tipo de ativismo acaba por também potenciar o ataque, ok? E acaba por ser, estes três temas que aqui estão, acabam por ser as organizações de atacantes que existem, no fundo, pode ser qualquer um deles. O APT, como diz aqui, é um ataque persistente, no fundo. Em suma, é um ataque persistente. É feito o contacto inicial com uma rede, é instalado um malware qualquer num computador ou em vários computadores, e ele está ali quietinho, ninguém sabe que ele existe. Eu hoje tenho aqui o meu portátil e daqui a um pouco vou para casa, regresso amanhã ao trabalho, ligo, o ataque foi interrompido ou o malware que estava a comunicar para onde para um sítio qualquer remoto deixou de comunicar, e o que acontece é o quê? Amanhã, quando eu ligar o meu computador, porque ele está metido, porque o malware está nas tarefas de arranque automáticas do meu computador, tal como um OneDrive qualquer, ou outra aplicação, ou o Teams, ele vai arrancar igual, mas ele está aqui quietinho, não sabemos o que é que acontece. Ele está, gota a gota, a tirar-me dados do meu computador. 1 mega, 2 megas, 3. É como se tivéssemos 1 milhão de pessoas e alguém roubasse 1 cêntimo dessa conta de 1 milhão de pessoas. Eu se calhar não notaria, não é? Mas se eventualmente o meu computador mandar para a cloud 1 giga de dados, eu se calhar já noto. Portanto, ele estaria aqui quieto, a tirar dados pouco a pouco, a comunicar com o hacker sem que nós o pudéssemos verificar. Isso é um ataque persistente. Dia após dia, o computador é desligado, amanhã de manhã é ligado,
o malware arranca outra vez. Dia seguinte a mesma coisa, semana seguinte a mesma coisa, mês seguinte a mesma coisa. E com isto o sistema indesejado continua a comunicar, continua a fazer o que quer, seja o que for, seja enviar dados para uma cloud, seja mover-se lateralmente, ou seja, mover-se lateralmente representa o quê? Representa eu estar a procurar quem são os meus pares, quais são as minhas redes, estão segregadas, não estão segregadas, e o hacker vai então perceber como é que funciona a rede. É como se ele trabalhasse aqui dentro, só que ele está num site remoto, está em teletrabalho, ok? Portanto, ele vai estar aqui a trabalhar para os seus próprios fins. E um ataque persistente é isto mesmo. Todos os dias o computador arranca, todos os dias o ataque é relançado. Se for um servidor, está sempre a correr e nós não notamos, ok? Se não tivermos as ferramentas específicas adequadas, nós não vamos notar. E para isso é preciso também nos capacitarmos, quer seja as pessoas, quer a nível de tecnologia. Isso é muito importante. E hoje em dia há muita tecnologia para detectar ferramentas indesejadas na rede, ok? Peter Attack é, é o processo do ataque, portanto, ele acaba por detectar haver um reconhecimento na rede, ou seja, eu conheço a minha rede, tento perceber que rede é que é, procuro os recursos ou construo os recursos suficientes para promover o quê? O ataque inicial, ou seja, o vetor inicial, entrar na rede. Após entrar na rede, o que é que acontece aqui? É executado um malware que fica ali quietinho à escuta, ou seja, ele é persistente. É um APT, como eu disse há pouco. O que é que ele tenta fazer? Ele tenta procurar contas de administrador, ou seja, tenta ganhar privilégios, tenta escalar privilégios. Eu sou administrador da rede, como o João há pouco fez a apresentação. Reparem que se um hacker qualquer conseguir apanhar as minhas credenciais, ele consegue entrar em tudo aquilo que eu consigo entrar, não é? Todos os servidores, todos os sistemas, pode desabilitar servidores, pode desabilitar sistemas de alarmística que nós tínhamos por aqui, pode estar ali oculto, fazer-se parte que é um de nós e estar ali tranquilamente a fazer o trabalho dele. Que é o passo a seguir, ou seja, ele depois ganhar privilégio, ele tenta desligar as nossas defesas todas. Ele tenta, que é o seguinte, é como o exemplo que eu vos dei há bocado do ladrão. O ladrão conseguiu entrar em casa, ele está em modo invisível, ele está lá, mas nós não sabemos que ele está lá. O que é que ele faz? Ele tenta desativar o alarme, para quando nós não estivermos em casa, ele possa se movimentar por todos os cantos, conhecer todas as divisões, perceber onde é que está o cofre, por exemplo, e roubar todos os dados. E isso acaba por ser o sucesso do ataque. Ou seja, ele está ali quieto, ele consegue desligar, consegue ganhar credenciais, consegue descobrir a minha rede, consegue navegar por todos os meus computadores, por todos os meus servidores. Se eu tivesse 1 milhão de servidores, ele conseguiria navegar. Se a rede não tiver privilégios, ou seja, não for segregada, o que é segregar a rede? É, ok, aqui estão os computadores do IT, aqui estão os computadores da financeira, aqui estão os dos recursos humanos. Então assim ele se calhar teria barreiras, firewalls ou saltos na rede só com alguns acessos, ele não conseguiria saltar. Se a rede for toda horizontal, toda igual, não vai, ele vai navegar para onde quiser. Ou seja, ele vai descobrir toda aquela rede, movimenta-se lateralmente, ou seja, conhece a rede, conhece os meus computadores vizinhos, conhece os computadores de toda a gente, recolhe os dados e ao recolher aquilo que quer, pronto, dá-se o quê? O Command and Control, como está ali escrito na apresentação, e então exporta os dados, ou encripta os dados, ou exporta para uma dark web qualquer, sem que nós tenhamos sabido do que é que nos estava a acontecer. Agora, dito assim, eu demorei se calhar 1 minuto, 1 minuto e meio a falar nisto, mas isto é algo que demora muito tempo. Reparem, é como se vocês agora mudassem de trabalho, fossem para uma empresa nova, para um desafio novo. Demorariam até a perceber como é que é o tipo de negócio, como é que têm que trabalhar, como é que tem. E eu, por exemplo, no meu caso, da minha área de informática, se eu mudasse agora, por exemplo, para um parceiro tecnológico também de informática, até perceber como é que aquilo funciona. PSA, por exemplo, tem uma infraestrutura grande também. Eu até estar dentro da PSA e perceber aquilo de fio a pavio, demoraria muito tempo, não é? Porque não é no estalar de dedos. Então, um hacker é a mesma coisa, aquilo demora muito tempo. E porquê é que ele consegue ter esse tempo todo para ele? Porque é um ataque persistente, é um APT, ou seja, está ali quietinho a aprender. Pronto, são roubados os dados e, repetindo o que eu disse há bocado, os nossos dados são o petróleo do século XXI, serão vendidos a alguém ou serão encriptados e é tudo em troco de dinheiro, bitcoins normalmente. O impacto disto
foi o que eu acabei de dizer. Portanto, é o roubo de informação, o encriptado de informação, ou até mesmo se for uma atividade, um grupo ativista qualquer, será mesmo o eliminar os dados todos, é mesmo por pura maldade. Ou seja, eu sou contra aquela instituição e, na realidade, o que é que acontece? Acontece que eu consigo então apagar os dados todos. Estes são os tipos de ataques mais comuns. O phishing, já falámos deles. O man in the middle, tanto é aquele MITM, é alguém que está no meio de um servidor e de um computador qualquer, está ali quietinho. Muito comum, por exemplo, quando já estamos dentro da rede. Reparem um exemplo prático. Um shopping, se eu for ligar-me a uma rede de um shopping, pode parecer seguro, mas não é, porque eu uso um computador e imaginem que eu faço uma transação bancária, se tiver um ataque man in the middle, ele apanha a minha sessão aberta, a minha home banking aberta por ali, ou pode-me ter ferramentas para me roubar os dados, ok? A SQL injection também é muito comum para websites. Normalmente, quando temos caixas de comentários, deve ter muito cuidado com aquelas caixas de comentários, porque podemos promover um SQL injection por ali, um ransomware muito conhecido por encriptar dados, e um DDoS, um distributed, ou seja, um denial of service distribuído. Ok? Portanto, é o quê? É como se agora vocês fizessem tantas perguntas à minha pessoa e eu não tivesse capacidade de responder e desistisse, vencessem por cansaço. Ok? O ransomware é um dos ataques mais comuns, é daqueles que de facto provoca muita moça. Portanto, ele encripta todos os dados que ele consegue encontrar e pede-me um resgate. Portanto, é um ransom. Esse resgate, isto é um exemplo de um ransomware, por exemplo, de alguém que sofreu um ataque. Ele usou o quê? Usou uma encriptação RSA de 4096 bits. Seria anos e anos e anos e anos e anos para tentar desencriptar isto, para pôr um algoritmo aqui por trás e tentar fazer uma desencriptação, ok? Não sei se estaríamos vivos para poder desencriptar isto. Normalmente é pago em bitcoins, porque em bitcoins não tem rastro, ok? Nós não conseguimos rastrear a Bitcoin. Isto eu falei há pouco, o Zero Day, portanto é uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade é uma falha no software e o hacker consegue explorar um exploit dessa vulnerabilidade. Há sites dedicados a vulnerabilidades Zero Day. Se vocês procurarem por Zero Day website, encontram e é muito assustador, ok? Um dos exemplos que eu tenho fala disto. A engenharia social também é ainda um dos ataques, muito associado a phishing. Expliquei há bocado um exemplo prático que aconteceu comigo, da senhora super simpática que me disse tudo e mais alguma coisa. Eu nem sequer fui muito exigente com ela, apenas questionei com quem é que poderia falar. E isto acaba por ser um dos vetores. Portanto, este associado ao phishing são dois tipos de ataques muito potentes, com grandes moças. O fator humano está aqui por trás metido ao barulho porque 95% dos ataques ou dos incidentes de segurança são causados por pessoas, ok? Apenas 5% é causado pela máquina ou por algo assim do género. Portanto, acaba por ser perigoso, porque reparem, uma empresa inteira, 95% pode ser, ou seja, 95% poderá partir de pessoas. E o estar atento é a forma de proteção, ok? Sensibilizar as pessoas, fazer campanhas de phishing, acaba por ser a forma de lhes mostrar como é que podemos contrariar isto. Este gráfico mostra-me aqui também quais os tipos de negócio que são mais atacados. As administrações públicas é o primeiro logo. E como é que eles são atacados? Malware, ok? E roubo de credenciais e ransomware também está ali. E SQL injection, também scripts maliciosos de websites e coisas desse género. Portanto, reparem que as administrações públicas acabam por ser as mais alvos de ataque. Há uma que faz ali um bocadinho de confusão, que é os hospitais, também está ali metido ali no meio daquela, o quarto ou o quinto, também acaba por estar ali como uma das atividades, ou seja, dos tipos de negócio mais atacados. Portanto, ninguém está livre, a verdade é essa. Até nós, com o nosso telemóvel hoje em dia, quem nunca recebeu um e-mail do Olá pai, olá mãe, um ataque. Ou quem nunca recebeu um link do Continente a dizer
tens 1500 pontos de clique aqui para trocares para a tua wallet, é também um ataque, ok? Entre outras coisas. A título de casos de estudo, portanto, eu quero-vos falar destes 3 casos de estudo que aconteceram não há assim tanto tempo. Eles são diferentes e toca indústrias diferentes, sempre que os 2 primeiros são um bocado parecidos connosco, portanto, a atividade portuária. O de baixo um bocadinho diferente, eles vai então. Acho que são muito interessantes. Eu pessoalmente acho que são muito interessantes porque mostra 3 vetores de ataques distintos e 3 formas de atacar muito distintas. Este primeiro, o Notepia, este caso de estudo foi a Maersk. Portanto, o que é que acontece? Eles foram atacados. Assume-se que tenha sido este Sandworm Team, um grupo de hackers russos. E este foi de tal ordem devastador que está considerado como um dos maiores ciberataques conhecidos até hoje. Portanto, foi de tal ordem que eles tiveram ali mesmo com impacto nos transportes e na parte toda de shipping, pelo mundo inteiro. Eu apresentei este caso de estudo no Porto Rail, que tive o prazer também de estar lá também falar um pouquinho com as pessoas, com os presentes, e uma das pessoas que lá estavam foi uma das que foi engraçado, porque ela disse: eu estive lá. Portanto, ela disse que foi um caos, foi um pânico dos diabos, porque eles viram os dados a serem apagados. Porque este ataque, ele inicialmente achavam que era um ransomware, que eram dados encriptados, mas não foi um ransomware. Portanto, isto foi mesmo uma coisa dirigida para apagar toda a rede da Maersk. Tudo o que era computador da Maersk tinha dados, servidor, era apagar tudo, era mesmo destruir a Maersk, mandar a Maersk abaixo. Portanto, não foi um ransomware, foi um wiper. Um wiper é um wiper, é limpar, limpou tudo. E o que é que isto acontece? Se me limpou todos os dados, então como é que eu recupero disto? Não é? Portanto, o que é que eu consigo fazer? O que é a Maersk sem sistema durante 24 horas? Ou seja, eu não consigo prever, ou não consigo dizer, ou não arranjar as palavras para quantificar isto, mas consigo virar um bocadinho aqui o bico ao prego e pensar que é, por exemplo, o Porto de Sintes sem 24 horas de dados. É um impacto muito grande, não é? É o efeito bola de neve. São as operações que atrasam, é o navio que é para atracar e que se calhar não pode atracar, é a Joule infectada, que é o nosso sistema logístico, onde está toda a comunicação entre os agentes envolvidos nas manobras do navio, ou na chegada do navio, ou saída, por aí adiante. E isso acaba por ser completamente devastador. Como é que isto aconteceu? Foi um Zero Day Vulnerability, através de um software que ali está descrito, um software financeiro chamado MEDOC. Portanto, o MEDOC foi atualizado e tinha uma vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade foi explorada por um hacker. Portanto, eles conseguiram detectar a Zero Day Vulnerability e conseguiram atacar e conseguiram meter um malware através daquela Zero Day Vulnerability. Portanto, impacto global, portanto, mundial, não é? Portanto, completamente arrasados. Como é que isto se propagou? Propagou-se porque não havia segmentação. Não havia segmentação da rede. E também porquê? Porque esta vulnerabilidade ou este software conseguiu arranjar através de um vamos faltar a palavra, ou seja, conseguiu arranjar um keylogger qualquer que conseguiram agarrar e registar também acessos e coisas desse género. Portanto, eles conseguiram estar dentro da rede e sempre que um administrador de sistemas conseguia escrever a password e o username, ele guardava aquilo e enviava para algum lado. Também foi usado neste caso que aqui está do WannaCry Attack, ok? Cá está, o Mimikatz era o termo que me estava a faltar, é o software que rouba as credenciais, consegue guardar as credenciais. É um software que até é lícito, pode ser usado para fins ilícitos, mas ele também, usado para fins ilícitos, é muito devastador. Portanto, não havia segregação da rede, portanto, eles movimentaram-se lateralmente, toda a rede por onde conseguiram chegar e limparam tudo. Portanto, é uma coisa brutal. Cá está, o que eu acabei de dizer. Portanto, usaram credenciais de administrador através do Mimikatz, conseguiram
andar pela rede porque não havia segmentação de rede, todas as portas estavam abertas, tudo conseguiam andar por todo o lado, servidores, postos de trabalho, e por onde quer que passaram, conseguiram eliminar tudo. Depois é muito rápido, porque reparem a quantos megas funciona uma rede. Não é? A gigas, não é sequer a megas, portanto estão a ver que é um software a limpar tudo dentro de uma rede muito rápida. Portanto, não há mecanismos de detecção, não há nada e consegue-se então chegar a este ponto. Somente em 2017 faz-me um bocado de confusão como é que um gigante como a Maersk tinha tantas falhas a nível de rede, ok? Não tenho documentação que comprove isto, mas olhando para os aspectos, para os casos, noto que era muito devastador, era muito crítico o que eles ali tinham. Isto já falámos, portanto, milhares de sistemas em baixo, pronto, tudo parado. Ok, este é o tipo de caso que eu vos quero falar, do Porto de Antuérpia. Este aqui é diferente, este teve várias fases e este acaba por estar ligado a cibercrime, ou seja, cartéis de droga e crime organizado, no fundo. E o que acontece é o quê? É que eles atacaram o quê? Um dos maiores portos da Europa, porque tem um volume enorme de contentores e acaba por ser uma das maiores entradas de cocaína pela Europa fora. E eles conseguem como? Conseguem desta forma, ou seja, em 2011, 2013 é feita os primeiros ataques, conseguem ter hackers que conseguem entrar dentro do porto de alguma forma, que já vamos falar sobre isso. Em 2020 e 2021 voltaram à carga e agora reparem com um ataque um bocadinho mais refinado através de portas USBs, pendrives ou outros dispositivos. Até um rato pode ser uma forma de ter aqui algo que esteja a comunicar para algum lado e a roubar-me dados. Hoje em dia é brutal. Em 2026 conseguiram então confirmar o ataque e conseguiram então levar a tribunal algumas pessoas. Muito deste ataque em 2011, 2013 acaba por ser também através da engenharia social e pressionar funcionários, no fundo, obrigá-los a molhar a sopa no dedo. Eu acredito que não seja fácil estar do lado da pessoa e imaginem ameaçar a família. O que é que nós fazemos? Pá, nem sei, não quero pensar nisso, mas deve ser muito grave. O objetivo deste ataque não era destruir os sistemas, era apenas controlar a logística, identificar os contentores que tivessem os volumes de cocaína e entregar a quem de direito. Eles atacaram o quê? O TOS, o Terminal Operating System do Porto de Antuérpia, os tracking systems do Porto também, as bases de dados e os acessos, os controles de acesso, para permitir que pessoas entrassem e saíssem do Porto como se fizessem parte daquela instituição, daquela organização. O ataque foi como está aqui, portanto, em resumo, entre 2011 e 13 e 2020 e 21, reparem, phishings, intrusão física, keylogers por USB e empregados comprometidos, ou seja, pessoas que faziam parte da organização ou que foram corrompidas pela organização ou obrigadas, não sei, ok? Aí também não tenho elementos que provem que tipo de pessoas é que ali estavam. O compromisso inicial, através de uma pen USB, reparem, é simples hoje em dia, basta redes sociais, perceber interesses comuns, aproximar da pessoa e oferecer a pen ou outro dispositivo qualquer em que trago para a minha rede e ligo. Por isso é que é importante ter as portas bloqueadas e não termos. É chato, sabemos, toda a gente gosta de ter a pendrive, mas hoje em dia não faz sentido. Temos clouds, temos montes de coisas. Podem dizer assim, mas eu posso ter também um vírus numa cloud. Ok, mas tem um fecheiro ali dentro e o meu antivírus consegue detectar. Se eu puser uma pen infectada e ela faz o boot, ou seja, pergunta o que é que queres fazer com isto? Abrir? Ele já pode estar a correr um malware e o meu antivírus não detectar nessa fase. Ok? Ok. Portanto, o que é que aconteceu aqui a nível de movimento lateral? Roubaram-se credenciais, acederam-se a servidores, controlou-se os sistemas logísticos e este ataque demorou anos. Portanto, um APT muito longo, ok? Um ataque persistente muito longo. O exploit disto tudo foi o quê? Foi roubar, perceber onde é que estão os contentores com droga, conseguir aceder ao contentor e entregar ao contentor ou o conteúdo que lhes interessava a quem de direito. Quem é que promovia ou ou seja, quem pagava isto? Os cartéis de droga, essencialmente, ok? Daquela forma, com pessoas de dentro da organização que facilitavam o acesso e pessoas
logística, portanto, que facilitava também o acesso. À hora X, o caminhão Y, e alguém entregava, uma pessoa Z entregava, permitia que chegassem lá para levar a cocaína. Portanto, o impacto disto foi o quê? Desapareciam contentores, violência, dificuldade em perceber quem é que eram as pessoas para poder prender as pessoas, levá-las a tribunal, prendê-las, julgá-las, e uma enorme quantidade de tráfico de droga. Em termos de falhas de segurança, falta de controlo, falta de segregação, falta de motorização e segurança física. Estamos a falar do Porto Antuérpia, atenção. Ok, o último caso que vos tenho para mostrar é o da Black Energy Cyber Attack, portanto é um caso de estudo que aconteceu em 23 de dezembro de 2015, e a data aqui importa muito, porquê? Porque é uma data que 23 de dezembro, antevéspera de Natal, já as pessoas não estão dispostas ao trabalho, já estão ou a caminho de casas familiares, ou a promover ou a pensar na ceia e na festarola que vão fazer com as famílias que vão de chegar, ou até mesmo as últimas prendas de Natal. Este caso aconteceu em 2015 e ele foi também pelo este mesmo assunto que tenha sido também a Sandworm Team, que é um grupo russo de hackers, e o objetivo deles foi atacar centrais elétricas. E reparem, central elétrica 23 de dezembro na Ucrânia, pico de inverno, não há de ser uma coisa muito boa. Portanto, em 30 minutos o ataque começou, ou conseguiram perceber o ataque às 15h35, portanto, 30 minutos depois, 8 regiões da Rússia já estavam infectadas, ou seja, propagou-se de uma forma brutal. Para além disso, mais outras 2 companhias elétricas foram afetadas e tiveram cerca de 80 mil pessoas sem eletricidade. Este é o exemplo, a informação que a central elétrica mandou aos clientes, ou pôs nas redes sociais deles, ou na internet, ou no website deles, dizer, olha, estamos com problemas. E este ataque teve o quê? Teve esta fase toda, reconhecimento da rede, capacitação de armas, não é armas físicas, armas que disparam balas, mas as ferramentas tecnológicas necessárias para poder andar na rede, para distribuir o ataque, para perceber o que é que poderiam explorar, instalar o malware, ter o command and control e pronto, mandar abaixo a central. Okay? Ou seja, na parte final, no último retângulo azul que ali está, já o ataque estava a decorrer, já só restava era perceber o que é que estava a acontecer e como é que iríamos mitigar isto. Portanto, como eu disse inicialmente, foi feito pelaquela Sandworm Team, portanto são russos, assume-se que tenham sido eles, portanto foi reivindicado e acha-se que terá sido este grupo de hackers. O que é que usaram? Não há provas do que é que têm usado, apenas usaram algo, ok? Sabe-se que foi através de um e-mail de phishing, o contacto inicial através de um e-mail de phishing, e um fecheiro Excel que tem macros, e a macro corre um fecheiro, ou seja, um executável qualquer, e dentro desse executável eu posso ter o que eu quiser. Abrir portas, fechar portas, é programação pura e dura, ok? Portanto, e a partir daí, a história é que temos centrais elétricas em baixo. E quando é que foi o ataque inicial, o vetor inicial? 6 meses antes. Portanto, aquele mail de phishing surgiu na empresa 6 meses antes. Portanto, ele teve 6 meses à escuta dentro de uma rede a aprender como é que era o comportamento da rede. Atacaram o quê? Os sistemas do PS, o sistema SCADA, o terminal também, portanto, e os circuitos. Portanto, foi mais dirigido à parte OT e não tanto IT como os outros 2 ataques. O primeiro ataque, essencialmente, que eu vos falei, o outro foi um misto de coisas, mas este foi mais à parte OT, a Operations Technology, não tanto a Information Technology. Portanto, mais a parte de PLCs, mais a parte que controla a infraestrutura desta indústria, deste tipo de empresas. Segundo 3 centrais elétricas foram atacadas, 225 mil pessoas sem energia elétrica e 27 subestações desconectaram. Recuperaram, a eletricidade esteve em baixo entre 1 a 6 horas. Eu faço ao cenário dantesco, não é que parece quase um filme de terror, até não está mal todo. Portanto, conseguiram perceber, conseguiram recuperar. Depois foi recuperando lentamente, certamente, mas a eletricidade foi restabelecida entre 1 a 6 horas.
Não podemos esquecer que 23 de dezembro na Ucrânia não deve ser nada bom. Depois, o processo, no fundo, foi passar de automático para manual, desligar os sistemas de escada e acabaram por ir por aí. A energia, portanto, eles conseguiram recuperar a energia para as casas durante 1 a 6 horas, apesar disso ainda é muito tempo ali, mas eu acredito que, apesar de não haver muitas evidências do que é que aconteceu depois de haver energia, até perceber o vetor de ataque, até chegar a onde é que estava a ser atacado, deve ter demorado de facto algum tempo. É uma indústria muito grande, muito longa. Como é que eles podiam ter prevenido isto? Através destas situações, uma cultura de... Por exemplo, porque é que abriram aquele mail de phishing? Não é? Começa tudo por aí. A pessoa que o recebeu estaria ciente, estaria sensibilizada para isto. E é por aí que as coisas têm que caminhar, ok? Isto leva-nos ao quê? Leva-nos a este tema, a Human Firewall, que é se 95% dos ataques ou do sucesso do ataque é porque as pessoas clicam onde não devem clicar ou colocam a pena onde não devem colocar ou não questionam quem devem questionar, é aqui que nós temos de trabalhar. Temos que trabalhar numa cultura de formar as pessoas, de sensibilizar as pessoas. Porque é que eu hei de ter todos os e-mails, o meu e-mail pessoal disponível na minha empresa? É um vetor de ataque. Se eu receber um e-mail por ali de alguém e clicar, está dentro da minha rede, não é? Ou a pendrive, se me derem uma pen numa feira ou se encontrar uma pen no chão, devo colocá-la no meu computador. E tudo começa por aqui. E principalmente nós que somos indústria portuária, não é? Que somos uma infraestrutura crítica do país. Como recordam-se que eu disse há pouco que uma grande parte nós somos muito banhados por mar, portanto temos muito tráfego marítimo, portanto nós que somos infraestrutura crítica do país, se formos atacados, cria moça e estamos muito tempo parados há uma perda muito grande de dinheiro e de dados que podem ser irreversíveis, não é? De perda dos dados. E a chave é isto mesmo, é ter uma atitude proativa e formar pessoas, ou seja, pensar que é por aqui que nós temos que começar a trabalhar, é pela Human Firewall. E com isto temos um nosso sistema do nosso Port Cyber Arena, que tem maquetes como esta. Espero que o vídeo esteja a chegar aí bem. Maquetes que podemos atacar, podemos simular isto, podemos atacar aí no meio destes contentores da Amazônia de rifas, podemos aumentar um set point, podemos desligar a luz, a energia elétrica do porto, desligando as luzes, simulando a noite, ou seja, se for a movimentações de noite e o porto tem que parar que não tem energia elétrica. Podemos simular colisões de gruas, podemos fazer um shutdown ao porto e parar todas as operações, podemos colocar contentores em sítios que não estão destinados, simulando um bocadinho o que aconteceu em Antuérpia, algo que os cartéis de droga normalmente fazem. Ok, por aí adiante, podemos fazer isto tudo. Esta maquete existe no nosso Port Cyber Arena. Ela tem os 5 maiores fabricantes de PLCs, portanto, a Honeywell, a Schneider, a Siemens, a ABB, a Rockwell, e temos tudo isto aqui. Temos também, deixem só ver agora aqui para a frente, eu queria passar do slide, ok. Outro tipo de maquete também com estes HMIs que são Human Interface Controllers, portanto a parte da relação homem-máquina, portanto aquilo que permite que o operador de consola trabalhe, não é? Portanto ver todos os set points, tudo o que está aqui. E este tem bombas, tem temperaturas, podemos hackear isto tudo também. Temos também uma parte IT para fazer ataques dirigidos à informática, ransomwares, ou seja, conseguimos fazer ataques do género de. Este é só aqui o videozinho, mas este aqui é pequenininho, vamos passar à frente. Conseguimos fazer ataques de todo o micro-ataque, ou seja, desde um reconhecimento da rede, ao movimento lateral, à instalação de um vírus, à propagação do vírus, até chegar a um ransomware, todas as 7 fases do micro-ataque. Os trainers são os formadores que estão na White Team, portanto, são as pessoas que estão a controlar e a coordenar os formandos, portanto, os trainees, no fundo. Temos uma Red Team, que é onde estão os Ethical Hackers, portanto, os White Hat Hackers, que lançam ataques promovidos. Esta sala fica de fora da arena, portanto, ela simula o quê? Simula alguém que está num sítio remoto que está a atacar a minha organização.
Temos também a Blue Team, que é onde estão os formandos, os trainees, e o objetivo é eles estarem ali, no fundo, em equipas, à espera que um ataque. Tem firewalls, tem CMs, tem websites, têm uma série de ferramentas forense, de análise forense para detectar ataques e há um ataque inicial, um vetor de ataque, pode ser um email de phishing, pode ser colocar um vírus dentro de uma rede simulando que tem uma vulnerabilidade, tem uma brecha, e eles começam a ver coisas a acontecer e essas coisas que acontecem vão surgindo nos sistemas todos. Qual é o objetivo? É que eles consigam então comunicar entre eles, consigam também detectar através das ferramentas de análise forense o, o rastro que o hacker deixou, que existe sempre um rastro, ok? Portanto, temos ações de formação para todo este tipo, para programadores, para IT, para OT, para segurança, para gestores, para pessoas de topo, para pessoas, para colaboradores da empresa. Portanto, temos IT ou OT Zero to Hero Program, que dura, salvo erro, são 15 dias de formação intensa, 15 ou 18 dias de formação intensa de alguém que não tem grande noção de como é que há de se defender e que vai sair ali com bem capacitado para a defesa. E a ideia é essa. A formação é à medida, nós conseguimos também fazer formações de acordo com as necessidades de cada empresa que nos queira contratar para formação. Temos também aqui uma demo da Joule, temos aqui a Joule, podemos atacar a Joule, para as nossas autoridades portuárias é ótimo. Recentemente fizemos uma formação que juntou o melhor dos mundos, que foi autoridades portuárias, pessoas que fazem parte das nossas concessões e equipas de programação que trabalham, parceiros tecnológicos que trabalham para a Joule, para a Joule, quer dizer, para a APS. E então juntámos ali um misto de pessoas com o objetivo de treinar. Foi mais focada para os developers e para os management, mas foi muito, muito interessante. Este é um exemplo do Zero to Hero. Portanto, todos os passos desta formação em relação ao IT. O Zero to Hero também de OT. E obrigado pela vossa atenção. Espero que tenham gostado. Acho que não me alonguei muito no tempo. E convido-vos desde já também a conhecer o Port Cyber Arena, se tiverem curiosidade, os que ainda não conhecem. Olha, está perfeito no tempo. Obrigado pela excelente apresentação. Tanto em termos da concepção dos slides como do conteúdo. Foi muito rico. Conseguimos aqui em uma hora, no essencial, porque no início houve a introdução da minha parte e, portanto, foi uma hora a abranger aqui uma série de temas. E muito ricos e com muito conhecimento. Muito obrigado, Gonçalo, pela disponibilidade e pela partilha. Eu agora abri aqui o espaço para quem quiser colocar algumas perguntas, estar à vontade para colocar essas perguntas. Pode utilizar aqui o espaço depois das perguntas e respostas aqui na própria reunião Teams, aqui no próprio webinar. E eu coloco as perguntas ao Gonçalo para que possa depois responder à vontade. Entretanto, não é alguém a dizer. Temos aqui alguém a escrever. Já agora aproveito para informar todos, a exemplo daquilo que tem acontecido nas vezes anteriores, este webinar também, a gravação desta sessão, também estará depois disponível. Já vou colocar novamente o link aqui, mas estará disponível no site da Academia Nexus, junto com todos os demais desta edição e das edições anteriores, e portanto poderão rever esta sessão assim como quiser, ou partilhar com quem não teve a oportunidade de estar cá hoje. Temos aqui o João Nabais a escrever, estará possivelmente a escrever uma pergunta, mas já agora, eu avançava já com uma, espero estar depois a atropelar aqui o João Nabais, não sei exatamente aquilo que ele iria perguntar, mas estou a pensar aqui em termos de inteligência artificial, que é a grande buzzword, né, do momento, naquilo que tem a ver com as tecnologias, e a pensar também na questão sempre ouvimos dizer que normalmente o hacker está sempre à frente de quem combate, né? Porque no fundo estão a descobrir o caminho, estão a desbravar o caminho que depois vamos atrás para tapar aquilo as brechas que vão abrindo ou que vão destapando, não é? E aqui a minha questão é, a inteligência artificial, na tua opinião, funciona
funciona mais ou para o lado ou poderá ter mais potencial para o lado da defesa, ou poderá ainda potenciar ainda mais os ataques, ou na prática vai se equilibrar e balancear como se balanceia hoje em dia, porque será uma utilização para os dois lados, digamos assim. A inteligência artificial é um tema interessante, porque todos nós estamos cientes da potencialidade de um chat desta vida, de um chat GPT desta vida. Ou seja, não interessa a marca, de um Copilot, de um Uhum. Gemini, ou whatever. E é um desafio hoje em dia, porque vou respondendo com um exemplo. E que é o seguinte: reparem como ou seja, quer dizer, estou aqui a pensar um bocadinho na resposta, ou seja, é um bocado injusto, diria eu, por exemplo, para um programador ou para hoje em dia o uso da inteligência artificial, porque reparem, um miúdo qualquer que acaba o ensino e que usa constantemente a inteligência artificial, não é? Ele vai para o mercado de trabalho, está habituado a usar a inteligência artificial, continua a usar. Só que na realidade ele não sabe realmente programar. Porquê? Porque se lhe tirarmos essa ferramenta, ele não ganhou aquilo que era suposto ganhar ao longo do tempo de curso, que é ganhar lógica de programação. E não há inteligência artificial alguma que nos ensine lógica de programação. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer o seguinte: então, se de alguma forma a minha ferramenta de inteligência artificial uh, tiver for hackeada, e isso existe, ou seja, é fácil de ter, é fácil, quer dizer, existe scripts e programas que eu pergunto à inteligência artificial e ele pode ter código malicioso ali, mas como eu não tenho a tal lógica de programação, eu não tenho a sensibilidade que deveria ter para perceber se aquele código é malicioso ou não, eu vou olhar para ele que nem um cego, fazendo aqui a contradição desta expressão, e vou usar, e vou colocar dentro da minha rede ou dentro do meu programa e vou usar aquele código, que até pode fazer aquilo que eu quero, mas no meio daquelas tantas linhas de código ele pode estar ali, de facto, código malicioso. Há um exemplo que saiu a público recentemente, que foi um administrador de base de dados que fez umas perguntas a um chat desta vida e que o chat deu-lhe um comando que é o drop database. Drop database é apaga a base de dados toda. E a base de dados da empresa foi apagada de forma irreversível, não sei pelo backup, em 7 segundos. Ou seja, agora pergunto assim: então, se um administrador de base de dados confiou cegamente num comando drop, o que é que se aprende básico de uma rede, de um conto de comandos, estamos a ter uma cadeira de base de dados? Então, porque é que um programador também não confia cegamente num código, seja ele lícito ou ilícito, e não o coloca em prática? Portanto, isto acaba por ser um bocado 50-50. Porque eu também no meu dia-a-dia de trabalho também recorro à inteligência artificial para perguntar, ajuda-me a interpretar este header deste e-mail. O e-mail que a gente vê por trás tem cabeçalhos e tem IPs e tem referências e tem links, não sei o quê, e diz-me se isto é malicioso ou não. E há pouco tempo eu tive uma situação e foi muito difícil perceber se aquilo era ou não era fidedigno. Ele disse uma coisa que eu não tinha reparado, que foi: repara que tu tens um endereço URL qualquer e há uma dada altura que esse mail cabe parte daquilo que está ofuscado. Ele está a mostrar algo que tu não queres que veja. Então, se fosse um e-mail fidedigno, porque é que me estava a ofuscar a informação importante para mim enquanto administrador de sistemas? Isso aliado a um domínio estranho, eu cheguei à conclusão que era que não era fidedigno, ok? E que tinha um link para clicar, tinha tudo o que um site ou um e-mail de phishing tem por direito. Agora, é aqui, temos que olhar para isto e perceber, tirar partido da ferramenta da forma correta. E de facto é um 50-50. A bola pode, estamos à época de Mundial e a bola, vou usar este frasão desportivo, a bola pode pender quer para o lado direito do campo, quer para o esquerdo, depende daquilo que a gente esteja a usar. Mas também há ferramentas que usam inteligência artificial. Há uma muito conhecida chamada Darktrace, que usa inteligência artificial para analisar comportamentos. Eu instalo na minha rede e ela está à escuta durante cerca de 2 meses. E tudo o que seja comportamentos desviantes daquele padrão, ele alerta-me. Eu há pouco dei o exemplo de estar à escuta e até dei o exemplo do cêntimo. Se eu estiver dentro da minha rede, o meu computador a comunicar com um IP qualquer, não importa qual, e todos os dias ele enviar-me um mega 2, o Darktrace vai achar normal. Mas se houver um dia que ele mande 100 megas, ele vai achar estranho. Eu tenho que investigar isso, ok? Agora, é uma ferramenta estupenda,
baseado em inteligência artificial, mas se for instalado dentro de uma rede já comprometida, ele vai achar normal. Portanto, cá está, é um 50-50. E como é que nós desempatamos este 50-50? Através do nosso bom senso e a nossa capacidade de análise. Que não podemos confiar cegamente na inteligência artificial, mas sim usá-la para recurso como ferramenta de trabalho e termos espírito crítico de olhar e não fazer um drop a uma base de dados inteira sem saber a consequência daquilo. Ok? Portanto, a 50-50, ela pode ser usada para fins maliciosos e se calhar ataques muito potentes, mas também pode ser usada para prevenção, de forma preventiva e de uma forma muito boa. Okay? Não tenho assim uma resposta direta, é mau Sim, ou é bom, mas porque a verdade é esta, não é? no fundo isto também não é bem uma pergunta, era mais uma provocação, entre aspas, né? No fundo para perceber qual é a visão sobre o assunto, mas porque naturalmente não haverá de certeza uma resposta única e direta a esta Eu questão. gosto, eu sou fã da inteligência artificial. Eu posso ser crucificado em praça pública, eu acho que não nos vai tirar partido. Eu acho é que vai criar oportunidades e vai fazer com que no futuro, ou das duas, uma, ou nós não usamos a ferramenta a inteligência artificial e paramos no tempo, ou melhoramos enquanto profissionais. Porque, caramba, eu quando faço uma pesquisa, antigamente um erro qualquer informático, eu entrava num site, não me interessava, entrava num fórum, lia, não me interessava. Eu agora consigo ter respostas muito mais diretas e muito mais rápidas. Portanto, a minha performance de trabalho evolui. Agora, não posso é confiar cegamente Claro. neste tipo de aplicações. Temos de ter cuidado, temos de ter usar o nosso bom senso. Estava aqui a pensar também outra coisa que tem a ver com, referiste várias vezes, que uma das questões, por exemplo, quando foi o ataque da Maersk, quando foi o, o outro exemplo do Porto de Antuérpia, falamos aqui da questão da segregação, da segmentação dos sistemas, ou pelo menos dos equipamentos. Mas nos dias que correm nós queremos queremos dados das gruas, queremos dados dos lifters, queremos dados, ou seja, queremos dados de tudo, e para isso temos que os ter ligados Sim, interconectados, não é? Com sistemas. sim. Como é que garantimos uma segmentação ao mesmo tempo que temos acesso aos dados que queremos, porque precisamos deles para produzir boas decisões, não é? Para produzir bons relatórios, precisamos de saber quantos movimentos tem por hora para conseguir otimizar a minha operação. Portanto, de que forma é que, por um lado, temos esta questão de interligação, que eu não quero, não posso travar, porque quero obter dados e informação, e por outro lado tenho a necessidade de segmentar as coisas e separar pelo menos a parte da IT, da OT e por aí fora. Pegamos com equipamentos, firewalls, por exemplo, em que definimos rotas, firewalls e switching, em que definimos rotas entre, por exemplo, esse exemplo que deste, João. Eu tenho as gruas num sítio qualquer e elas estão a comunicar para uma sala de controle e depois daí vai produzir relatórios para o IT, ok? Mas os equipamentos de rede que existem, os equipamentos ativos de rede, permitem definir rotas e de comunicação. Quer dizer o quê? Eu defino a rota e aí dentro dessa firewall eu apenas digo assim, eu apenas comunica, vamos dar aqui um exemplo espertafúrdio, que é, para eu poder ir buscar, para o IT poder ir buscar os dados da grua, eu apenas preciso da porta 7020. Faz de conta. Não sei o que é a porta 7020. Então eu dentro da minha firewall permito a regra que apenas permite aquela porta 7020 que comunica entre o IP-X e o IP-Y. Portanto, fechei, restringi o meu canal ao máximo. Ok? Consigo fazer isto desta forma, programando através de firewalls e através de switching. Dizer assim, é apenas este IP que comunica com aquele IP, mais nada. Se entrar na minha rede um IP qualquer externo, um hardware, um malware qualquer que está a comunicar com um IP qualquer exterior, ele vai à firewall, está autorizado? Não está. Bate à porta e não consegue passar dali. Portanto, é só assim é que conseguimos. Ok. Eu não tenho aqui nenhumas perguntas dos participantes. Ok. Eu ia fechar com uma pergunta adicional já agora. No fundo, em jeito de encerramento, porque ao longo destas 4 edições das Talks nós tivemos aqui, no fundo, diversos oradores de diversas áreas. Falámos muito sobre inovação, sobre digitalização, sobre automação, a tal inteligência artificial, a sustentabilidade também. Portanto, a minha questão aqui é se houvesse uma mensagem a deixar na ótica da cibersegurança e da ciberresiliência, uma mensagem a deixar para tudo que são as entidades, no fundo, que navegam no meio
deste setor marítimo portuário, e não só, porque o setor marítimo portuário, no fundo, insere-se no meio das cadeias logísticas e ligam-se a atores também das cadeias logísticas, portanto, que não têm nada a ver com o marítimo portuário muitas vezes, mas que também têm sistemas ligados. Se houvesse uma mensagem a deixar em relação na ótica da cibersegurança, qual é que a tua parte seria? A mensagem é, primeiro, pensar antes de agir, ter muito cuidado com aquilo que eu tenho ao meu alcance, não é? Com aquilo que eu estou. Um e-mail de phishing é um bom exemplo disso. Ter muito cuidado com aquele e-mail, perceber se ele é legítimo ou não. Há sinais. Por exemplo, há bocado não disse que me esqueci, mas se eu passar o rato por cima do link, se tiver um URL muito grande, é sinal que não é fidedigno. Há que questionar esse tipo de sinais, esse tipo de alertas e, acima de tudo, não ter medo de reportar. Portanto, existe sempre um IT, existe sempre um canal de comunicação, é não ter medo de reportar, e contar sempre a verdade toda. Porque se eu reportar e contar a verdade toda, estou a poupar tempo porque eu não tenho que fazer a análise forense daquele computador para perceber o que é que aconteceu. Imaginem que o utilizador clica no link e instala um programa e ele não me diz a verdade. Diz, pareceu uma coisa estranha. Eu tenho que analisar forensemente, tenho que ir perceber se ele tem um software a correr, tenho que ir fazer o trabalho todo para trás. Se a pessoa disser assim, eu cliquei no link, abri uma janela estranha, eu já vou começar a procurar outras evidências. Portanto, no fundo é agir com prudência, não é? Ter cuidado com os alertas suspeitos e reportar sempre que necessário, sem medo de consequências ou represálias. Ninguém está aqui para crucificar ninguém, todos estamos no mesmo barco e todos queremos remar para no mesmo sentido. A ideia é essa. E a cibersegurança começa em nós, no fundo, nas pessoas. Sim, 195% dos ataques vão por aí, é mesmo por aí que temos É que verdade. reforçar sempre, não é? É verdade. Gonçalo, quero agradecer muito a Ora, essa foi disponibilidade um prazer e estar aqui. toda esta riqueza, toda a partilha. Okay? Conforme dizia há pouco, e acabei já de colocar aqui no chat daqui de conversa, tanto do webinar, está disponível o link a que podem aceder para ver esta e outras gravações. E em jeito de encerramento aqui, não sei se Tiago queres dizer alguma coisa? Saber se este link é seguro ou não. Resta saber isso, é verdade. E não vou exigir nenhum resgate, mas não posso garantir que ele seja 100% seguro, ou que pelo meio não haja alguma coisa. Não? Mas, portanto, tem lá o link. Quero também, portanto, aproveitar esta oportunidade para agradecer todos os oradores, todas as pessoas que por aqui passaram ao longo destes mais de 2 anos de webinars. Todas as sessões, como digo, estão disponíveis e podem consultá-las sempre que assim entenderem. E no fundo contribuíram todos estes oradores, assim como o Gonçalo aqui hoje presente, contribuíram para aquilo que é uma das componentes mais importantes ou mais estruturantes deste projeto, que tem a ver com a formação e a disseminação de conhecimento, e isto teve um papel importantíssimo no seio do projeto da Academia Nexus. Okay? Portanto, encerramos hoje com as M-Talks, mas esperemos que este espírito de partilha e do conhecimento e do reforço daquilo que são as nossas as capacidades continue. E, portanto, resta-me aqui agradecer a todos e até breve. Em breve. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Fiquem Obrigado, bem. Gonçalo.